Obrigado, presidente. Bom dia, Coronel Klepter. Importante a sua vinda aqui também nessa CPI e o depoimento que o senhor acabou de dar, respondendo algumas questões. Quero começar, Coronel Klepter, iniciando por uma questão que eu já trouxe aqui na CPI, mas que apareceu novamente hoje. O senhor agora é o comandante-geral da Polícia Militar e, de acordo com o regimento, tem algumas obrigações, inclusive, né, de pensar o planejamento da própria Força de Segurança da Polícia Militar no Distrito Federal. E o senhor disse aqui que hoje nós temos o menor efetivo da Polícia Militar da história. O senhor confirma essa afirmação? É o menor efetivo da história? Desde quando foi feita a última legislação definindo o efetivo, em 18 mil e pouco, é o menor efetivo. Isso é muito grave, né, coronel? Porque eu disse aqui já uma vez, a CPI trouxe para nós uma questão que como que o governador Ibanez tratou mal e trata mal o serviço público dessa cidade. Porque ele permitiu isso. O menor efetivo da história da Polícia Militar no Distrito Federal. Essa é uma decisão e uma ação muito perigosa, porque pelo relato aqui, não mostra só a incompetência do governador, mas uma irresponsabilidade. Porque o que foi dito aqui é que o dia 8 é um reflexo disso, da exaustão das forças, das tropas, fruto desse efetivo menor da história, e isso se reflete em outras áreas também. Na saúde é a mesma coisa, na educação é a mesma coisa, na assistência social é a mesma coisa. É importante revelar isso nessa CPI, nessa casa, porque, de fato, é preciso reverter essa agenda de desmonte do funcionalismo público do Distrito Federal, e o senhor, como comandante-geral agora da Polícia Militar, como é que a gente pode pensar em soluções, né, para poder recompor. Porque quero colocar essa questão do dia 8, inicialmente. O senhor já respondeu sobre o sobreaviso, mas a coronel Cíntia, quero retomar um pouco esse debate. Ela afirmou aqui nessa CPI que a decisão foi do senhor, e o senhor aqui acabou de dizer para nós que tomou essa decisão do sobreaviso com base nas informações que chegaram ao senhor até o dia 7, quando tomou a decisão, e porque na sexta-feira não tinha ainda informações, né, suficientes do horário, do que aconteceria no dia 8, no domingo. Estou dizendo isso por quê? Porque, para mim, tem alguns equívocos graves, primeiro, da inteligência e do planejamento da própria Polícia Militar. Porque o último depoimento nessa CPI foi do coronel Casimiro. E ele até chegou a dizer aqui de que a informação de que haveria uma tentativa de invasão nos prédios, a inteligência da Polícia Federal, ele até disse em tom não muito correto, na minha opinião, que essa era uma informação que não partia da inteligência, mas de um porteiro da Polícia Federal. Parece que era óbvio, era nítido, era notório o que aconteceria, porque já tinha informações no dia 4, teve uma reunião no dia 6, e uma afirmação que o senhor coloca, que o dia 1º era o dia D. Foi uma afirmação sua aqui, a partir da pergunta do deputado Hermeto. E que, a partir disso, teve uma desmobilização das tropas na cidade, com uma tentativa de golpe em curso. Me parece que seria óbvio que ninguém tentaria um golpe no dia de maior mobilização das forças de segurança, que era o dia 1º de janeiro, que ele estava numa iminência de acontecer. Por isso que eu quero te perguntar algumas questões sobre o dia 8. O senhor, naquele momento, era o subcomandante da Polícia Militar, correto? Exatamente. O DOP, o Departamento de Operações, é subordinado ao subcomando da Polícia Militar. Exato. No dia 8, o Paulo José, em depoimento à Corregedoria, relatou que o choque montado foi acionado somente às 14h10, poucos minutos antes, 20 minutos antes de acontecer a invasão nos prédios. Por estar em sobreaviso, talvez seja a demora para que o choque tenha chegado na esplanada a tempo de evitar
a tragédia que aconteceu. Me pergunto, coronel, mais uma vez, a Polícia Militar não tratou todos os acontecimentos que culminaram no dia 8 com a devida importância, porque nós estamos falando de uma tentativa de golpe de Estado. Isso nunca foi discutido em nenhuma reunião do comando da Polícia Militar, das forças, com o governo do Distrito Federal, com o secretário de Segurança Pública, que estava em curso nessa cidade e foi gestionado no acampamento em frente ao quartel-general uma tentativa de golpe, e tratar isso com a seriedade que merecia, porque o depoimento do senhor e de outros coronéis que aqui sentaram, de outros integrantes das forças de segurança, me parece que foi tratado com muito desprezo a gravidade do que estava acontecendo. Era uma tentativa de golpe de Estado. As pessoas pediam intervenção militar. Um crime estava acontecendo, desrespeitando uma lei, a Lei 14.197, que prevê, tipifica o crime contra o Estado Democrático de Direito, no seu artigo 359L e M. Não teve, hoje, o senhor agora como comandante-geral da PM, olhando para trás, uma certa desprezo ou o não reconhecimento da gravidade do que estava ocorrendo na cidade e no Brasil? Deputado, boa tarde. Vou chegar nessa última pergunta do senhor. Me permita só fazer uma consideração. Realmente, nosso efetivo é o menor. Mas convém ressaltar que nos últimos 4 anos tivemos entradas anuais de efetivo. Então, tivemos um empenho da Polícia Militar, do Governo do Distrito Federal, para recompor o efetivo. Inclusive, posso afirmar para o senhor, nós fizemos a formação máxima que nosso Departamento de Ensino consegue fazer anualmente. Então, nesses 4 anos, mesmo que nós tivéssemos uma oportunidade orçamentária de ter feito mais ingressos, nós não tínhamos condições físicas, de instalações, de estruturas, de ter formado mais do que nós formamos. Então, principalmente nos últimos 4 anos, a Polícia Militar teve uma política de recomposição do seu efetivo. Com relação à questão de desmobilização que o senhor citou a partir do dia 1º, não houve desmobilização a partir do dia 1º. A tropa estava em condições, os oficiais estavam em condições. O que houve a partir do dia 1º, que realmente é o fato, o dia 1º era o dia D, é o dia nosso mais importante do Brasil, da nossa democracia, é o dia da posse dos nossos representantes. O que houve era realmente, até o dia 1º era uma grande preocupação que tivéssemos um problema. A partir do dia 1º, nós não tínhamos mais informações nenhuma que haveria qualquer manifestação. Realmente, o acampamento, as informações que a inteligência trazia, que a quantidade de manifestantes lá estava diminuindo de forma consistente, diariamente. E naquela semana específica, quando ali no final da semana surgiu essa informação que teria esse chamamento pelas redes sociais para esse evento, a informação que a inteligência nos trouxe, não só da PMDF, como da Secretaria de Segurança, que é a que coordena e representa a gestão da inteligência no âmbito do DF, é que não havia engajamento de público para essa manifestação e que o ânimo era pacífico. Então, a informação inicial que esses oficiais responsáveis pelo planejamento apresentaram era essa: o acampamento estava desmobilizado, tinha poucas pessoas e o chamamento que estava tendo para essa manifestação... O chamamento era pela tomada do poder. E que esse chamamento não teria adesão e que não teria engajamento. Então, essa forma foi o que aconteceu aí na sexta-feira. Com relação ao planejamento, né, do efetivo, como eu já citei, né, teve essa reunião na sexta-feira, na qual o próprio comandante do 1º Comando Regional compareceu, representou a polícia, né. Cabia a ele inicialmente essa definição de efetivo, de propor qual efetivo a ser empregado, e ele, havendo a necessidade de um reforço, ele julgando que ele não tinha condições, era facilmente subir a decisão solicitando mais efetivo para o DOP apoiar com os demais departamentos. Com relação a essa questão do choque montado, deixa eu esclarecer para os senhores. Não existia só a opção sobre aviso e prontidão. Existia a opção que talvez fosse até a mais
alinhada, mais viável, de confiar e acreditar na avaliação dos dois representantes operacionais da polícia relacionados ao planejamento, que era o Coronel Casimiro e o Coronel Paulo José, de que o efetivo era suficiente e simplesmente não escalar mais ninguém, nem deixar ninguém de sobreaviso avisado que poderia ser escalado. Novamente, se isso perdurasse, se nós não tivéssemos optado por simplesmente não dar nenhum aviso, avisar ninguém que ele poderia ser escalado, que ele deveria estar em condições de ser empregado, de se apresentar rapidamente, ele poderia, essa tropa quando acionada, quando tivesse ocorrido o problema, lá por volta de 15 horas, demorado muito mais horas para chegar. Coronel, O tempo médio que ele chegou na esplanada foi de 2 horas. Em 2 horas e pouco, o efetivo já estava mobilizado. Como ele foi escalado às 7 da manhã, poderia ter sido chamado às 7, às 8, às 9, às 10, mas só foi chamado os fatos mostram que não foi acertada a decisão. A demora de 2 horas ao ser chamado mostra que teve uma falha operacional no dia, nítida e notória, porque se não houvesse falha operacional, nós estamos falando que teve planejamento e conivência com todo o processo. Então houve uma falha operacional ou foi permitido a entrada de maneira proposital. A falha aconteceu e não só operacional, também de planejamento e da inteligência, porque nós já mostramos aqui, inclusive, como teve diferença do tratamento por parte da Polícia Militar com esse ato golpista criminoso, em particular, quando com outros atos, inclusive manifestações na esplanada. Outros coronéis aqui presentes disseram que manifestações na esplanada, o corriqueiro, quando acontece com essa chamada, é a prontidão, não sobreaviso, e mesmo o tamanho das tropas, enfim. Quero, meu tempo está acabando, entrar numa segunda questão, que é do acampamento e do dia 12. Ninguém foi preso no dia 12, coronel. O coronel Casimiro disse que foi porque é difícil fazer prisões com equipamentos de choque. O que não diz com a verdade, nós vimos aqui um vídeo, inclusive, em outras ocasiões, o choque fazendo prisões com os equipamentos, quando se trata de outras questões. Por que ninguém foi preso? E por que tem uma informação, trazida pela coronel Cíntia também, teve uma informação errada no dia 12. Mandaram as tropas para o fim da Asa Sul e não da Asa Norte. O senhor tem conhecimento dessa informação equivocada que foi passada e por quem foi passado? Deputado, com relação ao dia 12, eu não me encontrava presente, encontrava de férias, então não tem como opinar. E o senhor não teve nenhuma informação, nem antes nem depois do retorno das férias? Por fim, coronel, sobre o quartel-general, o acampamento em frente ao quartel-general, o coronel Dutra, o general Dutra, afirmou aqui nessa CPI que a Polícia Militar em nenhum momento tentou desmobilizar o acampamento, o que contradiz depoimentos de colegas seu que aqui afirmaram, inclusive o coronel Naime, que está sendo reconvocado, que tentaram desmobilizar o acampamento e foram impedidos pelo Exército. Isso desde o dia 1º de novembro, pós-resultado das eleições. A minha pergunta é, a Polícia Militar tentou desmobilizar os acampamentos e foram impedidas pelo Exército no ano passado? O general Dutra mentiu a essa CPI ao dizer que não teve tentativa. E qual foi a opinião da Polícia Militar com relação aos acampamentos que nitidamente eram criminosos porque planejavam o ato terrorista do dia 12, a tentativa de bomba no aeroporto no dia 24 e que depois culminou numa tentativa de golpe de Estado nos atos golpistas do dia 8. E uma última pergunta, para dar tempo do senhor responder, e eu, dentro do meu tempo de 15 minutos, voltando também para o dia 8. Tinha uma informação que tem um equipamento da Polícia Militar, um carro que é o Centurion, que joga água, né, nos manifestantes, que esse carro estava presente no dia 8, mas estava estragado, por isso não funcionou. O senhor tem conhecimento disso? E por que colocar um carro que não funcionava no dia 8, numa tentativa, de mais uma vez, de golpe de Estado diante daquele atentado que nós lamentamos e vimos pela televisão? Obrigado, coronel. Meu tempo encerrou. E quero só encerrar dizendo que é muito importante, e o senhor agora assumindo o comando da Polícia Militar, que as forças de segurança levem mais a sério tentativas de golpe de Estado e tentativas de pedido de intervenção militar, e me parece que ficou nítido nesse processo, desde o dia 1º de novembro, que isso não aconteceu na
O deputado Gabriel esgotou o tempo, mas ele fez uma pergunta para o senhor. Eu vou conceder 1 minuto para que o senhor dê a resposta à pergunta colocada por ele. Com relação ao acampamento, a desmobilização, eu sinceramente não tenho como opinar, porque essas ações na Secretaria de Segurança para tratar de acampamento eram tratadas pelo DOP e pelo comandante-geral. Então, as decisões de nível estratégico, com as reuniões que participam os secretários, os dirigentes dos órgãos, é o comandante-geral que comparece, e no dia a dia, para tratar de eventuais operações, aí são as reuniões lá junto à SOP e ao Departamento de Operações. Não participei dessas reuniões. Com relação ao Centurion, ele não estava danificado. Ele foi para o local, estava operando, e em determinado momento ele apresentou uma pane. Inclusive, o interventor, ele solicitou que eu apresentasse para ele os oficiais, o oficial que estava comandando aquela tropa naquele momento, e ele indagou, e foi relatado na época, acho que, se não me engano, consta até do relatório do interventor, essa questão da pane que foi apresentada. E o tenente chegou até a mostrar um áudio do motorista do Centurion avisando que tinha dado um problema no balão de ar, parece, que como ele estava naquela descida ali, era arriscado ele perder o controle na descida, e se ficasse ali parado, com aquela turba se aproximando da tropa, poderia agredir os policiais que lá estavam e destruir a viatura. Realmente, é uma viatura antiga, precisa de manutenção constante. Após esse fato, foi solicitado realmente se tinha feito o conserto, teve o conserto na oficina, teve nota fiscal, teve o processo realmente que comprova que o veículo apresentou o dano. Infelizmente, por se tratar de um veículo muito pesado, né, e de muitos e muitos anos de operação, ele, infelizmente, apresenta panes de tempos em tempos. Inclusive, uma das nossas ações é iniciar um processo de contratação de novos blindados para esse tipo de operação, para que isso não ocorra mais.